Hello, mochilers! Aqui é a Mariana Lima e eu fiquei muito chateada quando era criança porque eu ganhei um counterfeited CD da banda Rouge e não veio com cheirinho de tutti-frutti. Hello, mochilers! Meu nome é Luísa Sorgato ou Luísa Amorim e qualquer semelhança nem sempre é uma mera coincidência. Hello, mochilers! Meu nome é Rosa Bianca Sobiati, brasileira, italiana, morando no Canadá. A sua origem é o que diz quem você realmente é? Or can you fake it till you make it? Muito bom! Adorei, meninos! Adorei! Bem-vindos, mochilers, também ao 6º episódio do Fashion Vocab, que é oferecido pelo Moda na Mochila Podcast. E o tema de hoje é Counterfeit versus Dupes. Eu já entrevistei aqui a Luísa Sorgato Amorim. A Rosa Bianca ainda tem que entrevistar para contar um pouco mais sobre a trajetória dela. Mas a Rosa tá aqui hoje também para colaborar um pouco mais sobre esse assunto, porque ela foi minha aluna no Fashion Vocab Talks, que é o nosso grupo de conversação. E ela trouxe esse tema para aula e foi uma das aulas que o pessoal mais curtiu. Eu também vou colocar nos próximos episódios do Fashion Vocab uma parte da aula que eu faço no grupo de conversação que se chama The Seam Ripper. The Seam Ripper é aquela ferramenta de costura para desmanchar costuras. E essa parte da aula eu sempre chamo assim porque é uma oportunidade na aula seguinte de complementar alguns temas em inglês que não ficaram tão claros em uma aula. Então, se você que está ouvindo aqui durante esse episódio perceber que tem alguma coisa que pode ser complementada ou alguma coisa uma palavra que foi diferente na sua experiência, comenta nos comentários do Spotify que eu vou trazer mais informações no próximo Fashion Vocab com a parte do conteúdo The Seam Ripper, que vai ser a parte do episódio para dar um pouco mais de informação sobre algo que não ficou tão claro aqui, ou quem sabe a gente falou alguma informação errada. Então comenta aí pra gente no Spotify ou no YouTube, que eu vou trazer e vou ler a sua pergunta. Antes da gente começar falando um pouco mais sobre o que é um counterfeit, o que é um dupe, eu queria conversar com vocês sobre algumas peças, alguns artigos de luxo ou de vestuário ou acessórios que vocês sempre quiseram comprar, mas talvez não é prioridade no momento, ou é muito caro e você talvez nunca vai querer comprar ou nunca vai ter condições de comprar. Até em inglês, a forma que a gente fala disso, né, a expressão que a gente usa é I can't afford something. Então, uma coisa que eu sempre quis comprar, but I can't afford in the moment, é um colar de pérolas da Vivienne Westwood. A Vivienne Westwood é uma das minhas marcas favoritas. Eu não tenho nenhuma peça dela no momento, mas ela sempre foi inspiração pra mim desde o ensino médio, quando eu fazia curso técnico de moda no Senai. Eu usava ela como inspiração para criar algumas das coleções que eu fiz lá. E eu comecei a ganhar um interesse muito forte por pérolas, por acessórios de pérolas, por conta da minha avó. Ela sempre me emprestou colares de pérolas dela para eu fazer ensaios fotográficos durante a faculdade, ou até mesmo para ir em festas. E às vezes eu devolvia para ela, e às vezes quando eu ia devolver, ela falava, fica pra ti, fica pra ti. Então eu tenho várias peças que ela me deu. Então sempre que eu uso as peças de pérola que ela me deu, eu tenho um valor sentimental muito grande pra mim, assim. Então eu criei hoje em dia é parte da minha estética, do meu estilo pessoal, eu diria, pérolas. Sou obcecada por isso, tem um livro sobre isso que conta um pouco da história e o quanto importante que elas foram pro mundo, assim, na história da humanidade. E eu sempre quis comprar um colar de pérolas da Vivienne Westwood, que em inglês te fala 3-row pearl bas-relief choker. Eu vou colocar uma foto aqui na edição pra vocês verem dessa descrição desse produto da Vivienne Westwood. Então, o 3-row pearl são as 3 linhas, né? Como fala? 3 fileiras? 3 fileiras, 3 colares juntos, né? E tem o brasão, a logo da Vivienne Westwood, que no site deles eles chamam de bas-relief. Bas-relief significa baixo relevo. Então, é pra falar que aquele brasão ali da Vivienne Westwood, a logo dela, foi feito em baixo relevo e tem as aplicações de strass. Então, eu sempre quis comprar esse colar, que é um choker também, é um pouco mais apertado aqui no pescoço. Só que varia o preço aproximado de $600 canadenses. Então, assim,
Não é algo super inatingível, que eu nunca poderia comprar na minha vida. Eu acho que um dia eu posso comprar. Mas eu sempre vejo que não é uma prioridade. Mas agora eu queria saber um pouco mais da Rosa. Rosa, o que é um item de moda que você sempre quis comprar, mas agora você can't afford? Oi, Mari. A minha opinião continua a mesma desde a nossa aula no Fashion Vocab Talks. Eu gosto muito de bolsas e sapatos e tem uma bolsa que eu acho maravilhosa e que eu adoraria ter, que é a Lady Dior. Clássica, atemporal, diria eu, na minha opinião. Adoraria ter uma. Não tenho certeza nem da cor, porque eu acho ela tão linda em tantas versões. Mas naquele momento da nossa aula, quando a gente fez aquela pesquisa breve sobre quanto está custando esse modelo atualmente, se eu não me engano, a gente viu $8.000 canadenses. Nossa. Se eu não estou enganada. Então, realmente é uma bolsa bem cara. Como você mencionou, e que é a minha opinião também hoje, né? A Dior é uma marca que eu gosto muito desde antes de eu ter começado a faculdade. Então, eu tenho grande apreço por ela, pelas coleções que foram feitas no passado, que estão sendo feitas hoje. E eu adoraria ter um item como esse da marca. Porém, não é uma prioridade. Hoje, já mais madura e vendo as necessidades do dia a dia, da vida cotidiana, eu penso, para que realmente eu preciso disso? Eu não acho que seja um item necessário. É um sonho de consumo, uma coisa que em algum momento pode vir a acontecer, mas se também não acontecer, não vou ficar triste. Mas é sim Lady Dior. Eu penso muito assim, não é uma prioridade pra mim, mas sempre tem aqueles desejos, né? Uma época foi, na época da aula até, era a loafer da Prada, que nem foi ideia minha, na verdade eu tava muito olhando, e aí a Gabi comentou, e aí eu pensei, nossa, realmente, eu tenho olhado pra isso. Ultimamente, há 2 semanas atrás eu fui para Milão e aí fui numa loja que tinha várias peças da Jil Sander. E aí eu pensei, nossa, meu armário poderia ser assim, tipo feito assim com todas essas peças. Mas é isso, por exemplo, é um casaco de 1.500, 2.000 euros. Não é uma coisa incomprável, mas não é uma prioridade hoje. Então, hoje eu prefiro viajar, sabe? Prefiro ver coisas, viver coisas. Mas que dá vontade, dá vontade. Total. E às vezes eu fico assim, pô, será que um dia eu trabalho nessa marca pra conseguir desconto pra comprar essa roupa e aí depois eu consigo emprego em outra marca que eu admiro pra eu conseguir desconto nessa empresa? Porque quando eu mudei aqui pro Canadá, eu via os casacos dessa empresa que eu trabalho hoje em dia, que é uma empresa de casacos de inverno. E os casacos custam, assim, mais de $1.000. E quando eu mudei pra cá, eu falei, eu jamais vou ter um casaco desse, eu jamais vou ter um casaco desse, que absurdo, não sei o quê. Porque os da Columbia e os da North Face já me servem, e eles são 1/4 do preço. E aí eu comecei a trabalhar lá, ganhei desconto, e hoje em dia eu fico, nossa, olhando pra trás, a Mariana do passado jamais acreditaria que eu estaria com 3, 4 casacos desse no meu armário. Só que eu não paguei o preço total, né? Não paguei o preço cheio, foi com desconto de empregado. E aí eu fico me perguntando, será que tem alguma outra marca de luxo que eu gostaria de ter o produto? Quem sabe vale a pena trabalhar lá por um tempo? Achei uma boa estratégia. Né? Jil Sander começa a mudar os currículos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre qual que é a diferença entre uma counterfeit e uma dupe. Ok, eu vou começar, então, esclarecendo, falando um pouco sobre o que é um counterfeit. Literalmente, como a gente viu nas nossas pesquisas e aqui no link que eu tenho aberto da nossa última aula também, que eu acho importante mencionar. Vou compartilhar com todo mundo o link. Vamos compartilhar do OPSEC Security. E ele diz que o counterfeit, ele é uma cópia, literalmente, em detalhes de um produto original. Vamos tentar, por exemplo, levar como exemplo uma bolsa da Lady Dior que eu acabei de falar para vocês. O counterfeit vai copiar em detalhes essa bolsa, incluindo o nome da marca e tudo aquilo que faz com que ela se pareça um produto original, porém não é. Ou seja, ela, além de ser uma cópia, ela infringe direitos autorais da marca que detém a patente desse produto. Perfeito. E alguns sinônimos para counterfeit pode ser também knockoff, que eu acho que é uma forma um pouco mais informal de falar sobre isso, ou fake.
falsificado, como a gente conhece no Brasil, né? E aí eu vou falar um pouco das dupes. As dupes nada mais são do que réplicas. Então, copiam o modelo, o estilo, o tecido, o corte, a cor, mas não se coloca o logo da marca. Então, é muito legalmente não é um crime, né? Como são as counterfeits. Então, é isso. Provavelmente aqui todo mundo de alguma maneira já comprou alguma peça que era uma dupe, mas na hora não identificou. Mas enfim, tem algumas réplicas que são bem na cara, assim, né? Outras parece meio uma inspiração, a gente fica um pouco em dúvida. Eu acho que essa dúvida gera essa expressão, as dupes. E até no TikTok eu vejo que às vezes algumas pessoas realmente usam a palavra dupe para falar de algum produto que é parecido, mas é completamente diferente. Por exemplo, um vestido de manga longa com uma estampa floral. Agora, comparando com um vestido de mangas curtas, vestido curto com uma estampa floral que é um pouco parecida com de uma certa marca de luxo, etc. Nesses casos, tecnicamente não são dupes, porque tem uma diferenciação de estampa, de modelagem e tudo mais. Então, acho bem legal esclarecer a diferença entre esses dois termos e também falando alguns sinônimos, né, dessas dupes, como a Luísa falou, são réplicas, substitutes ou alternatives. Alternative eu acho que é uma boa palavra para falar, porque um dos motivos que se iniciou tanto essa enxurrada de vídeos no TikTok falando sobre isso é porque a geração Z, mas a gente também, né, sempre procura alguns produtos que tenham um preço mais acessível, mas e que sejam parecidos com aquele que a gente tá vendo na revista, na marca de luxo, etc. E isso vai não só pra roupa, mas também pra maquiagem, por exemplo, né? Digamos que se a gente pudesse falar, talvez... Eu nunca vi ninguém falando sobre genérico, né? Em português a gente usa genérico para remédio. Nunca vi ninguém falando sobre, qual que é o genérico dessa peça de roupa ou dessa maquiagem, né? E é muito interessante essa questão do direito autoral, do copyright na moda, porque... eu não sei muito sobre isso, eu acho até legal chamar alguém que entende mais de direito de moda pra falar sobre isso. Vou tentar encontrar alguém no Instagram e pedir pra essa pessoa mandar um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas é muito difícil conseguir um direito autoral pra uma peça de roupa. Imagina que uma marca de roupa fosse registrar o direito autoral de uma calça de cintura alta, ou da loafer, por exemplo, da Prada, que a Lu tava falando. Ninguém mais, nenhuma outra marca poderia fazer esse tipo de produto. E enquanto esse contrato ali está ativo. Imagina isso, seria muito difícil. Então, pelo que eu ouvi nesse vídeo específico da mina ali, eu até vou colocar o link pra vocês na descrição, ela falou que o que pode ser protegido são graphic designs, textile designs e logos, ou seja, estampas, logomarcas, mas o que não pode ser protegido são a cor, o estilo, o formato das roupas, porque senão seria muito difícil, nenhum outro estilista, nenhuma outra marca poderia fazer quase nada na vida. Um exemplo, por exemplo, do Diabo Veste Prada, né, do filme, que é um exemplo hipotético, eu acho que nem aconteceu isso, mas aquele discurso da Miranda que ela fala. Em 2002, o Oscar de la Renta fez uma coleção com vestidos da cor azul cerulean. E aí, anos depois, o Yves Saint Laurent fez uma coleção de jaquetas militares com azul cerulean. E... imagina que se tivesse copyright, tivesse direitos autorais pra cor, nenhum outro estilista poderia usar o azul cerulean no futuro e seria muito difícil de trabalhar, de fazer moda, de fazer essa indústria andar, né? Então, poucas coisas, nem tudo na moda pode ser registrado o direito autoral. Mas eu não sou especialista no assunto, então eu vou chamar alguém pra complementar. Tem alguma
história que vocês já ouviram relacionada a direito autoral? Isso é muito complicado dentro das empresas, falsificação, porque impacta diretamente no faturamento, né? A empresa que eu trabalho tem muito essa questão, então a gente tenta derrubar os Instagrams que estão propagando isso, mas parece assim quase enxugar gelo. Então é um pouco complicado porque, enfim, é literalmente uma cópia, tem o nome da marca, não é uma dupe, não é uma réplica, assim, só a cor, o modelo, não chega a ser isso. É literalmente uma cópia, então impacta muito internamente nas empresas. Tem razão, eu tenho visto esse tópico também bastante, principalmente nesse momento que a gente está discutindo esse tema, a dificuldade das empresas de fazer um combate às cópias, às réplicas, às alternativas, inclusive, mas eu vou tocar nesse assunto num outro momento. Agora, o que eu queria compartilhar com vocês, algo que eu achei bem interessante, tem uma página que vocês podem ver também pelo Instagram, que se chama Lux Collective. Não sei se vocês já ouviram falar, se já conhecem, mas Não. é uma marca inglesa. E se eu não estou enganada, eu preciso pesquisar um pouquinho mais sobre eles. Eles revendem produtos usados, né, de luxo. Donos, o que hoje a gente ouve muito falar como pre-loved, né? Sim. Isso, exatamente. Então, o que eles têm feito, e não é recente, já tem alguns meses que eu vejo isso, eles têm colocado lado a lado um original e um counterfeit, e no vídeo eles têm nos feito pensar e refletir qual deles você acha que é o produto verdadeiro. E quando eles depois voltam com o resultado mostrando quem é quem, você vê quão profissionais estão sendo esses trabalhos de cópias. Alguns deles são tão bem feitos que ficam... É difícil de diferenciar o real do fake. E eu acho que talvez um dos motivos porque eu tenho essa... Como se fala? Essa falsa sensação de que os dupes, as réplicas, os counterfeits vão ser de uma qualidade inferior... É porque no início dessa globalização, dos produtos chineses, né, quando vieram para o Brasil, por exemplo, eram geralmente produtos de baixa qualidade, né? E depois, ao longo dos anos, eles foram se especializando, as empresas foram solicitando também mais qualidade e tudo mais. Então, muitas pessoas ainda têm essa concepção de que todos os produtos que vêm da China, por exemplo, ou de outros países que não são produção local, são de baixa qualidade. Mas, hoje em dia, isso vai depender muito do qual fornecedor que você está trabalhando e também de quanto você quer pagar, né? Se você quer pagar pouco, o seu fornecedor não vai conseguir entregar um produto de boa qualidade, mas se você está disposto a criar um relacionamento mais transparente com o teu fornecedor e pagar por um preço melhor, pode sim, você vai conseguir uma qualidade muito boa, porque eles tiveram décadas aí para se especializar, né? Mas no início eu lembro que meus pais sempre falaram que produtos da China era assim, só para loja de 99 no Brasil, né? Mas hoje em dia não. Não necessariamente. Eu vou começar a assistir esses vídeos, Rosa, eu não sabia. Eu não conheço, eu até dei uma olhada em um post aqui e marcas de luxo, normalmente, eles têm uma rastreabilidade muito boa de todos o processo de produção deles, né? Então, em alguns momentos, quando aparece uma peça muito parecida com a original, eles desconfiam de desvio de produção, porque literalmente pode ser um desvio mesmo, assim, né? Isso é uma questão em pauta que eu acho que às vezes pode acontecer mesmo, né? Até mesmo no Fashion Vocab Day, que é um evento do Moda na Mochila que eu faço 4 vezes por ano, aconteceu a segunda edição há poucos dias atrás. A gente leu juntos algumas partes do Fashion Transparency Index do Fashion Revolution. Agora em abril acontece o Fashion Revolution Week e eles publicam, né, quais são as marcas que têm mais transparência, conseguem rastrear, né, traceability, a palavra em inglês, os produtos. As marcas de luxo estão nos top 10. Inclusive, a Gucci é a segunda no ranking que tem maior transparência, né? Transparência não quer dizer sustentabilidade, mas quer dizer que eles estão começando de algum lugar
publicando da onde que vem os produtos deles, para daí poder acessar a situação e resolver problemas de sustentabilidade, transparência de produção, de ética e tudo mais. Então, as marcas de luxo estão crescendo muito nessa questão de transparência, como a Lu estava falando. Eu vou até colocar, então, o link para esse Fashion Transparency Index. É bem longo o material, mas eu acho que vale a pena ler os primeiros capítulos falando sobre os highlights do report. Bem interessante. Fake it till you make it. Outra coisa que eu achei muito interessante do vídeo da Mina Lee foi ela falando sobre a história dos counterfeits. Não é uma coisa recente, gente. É uma coisa muito antiga e tem um motivo para isso. Ela estava falando especialmente sobre, mais especificamente na região da França, em Paris, um dos berços da moda, né? E ela estava falando que nessa época existiam mais de 20 copy houses, casas de costura, de cópias de produtos, porque era muito caro conseguir comprar peça de roupa quando você não era uma pessoa super rica. Porque não existia prêt-à-porter nessa época, era tudo feito customizado, sob medida. Então, imagina que não tinha costureiras suficientes para fazer tudo isso de uma forma acessível para as pessoas que não eram ricas. Muitas vezes, as mulheres ricas compravam os produtos designers, como, por exemplo, Balenciaga, Chanel, Marianne Vionnet, e elas emprestavam os vestidos para as copy houses tirarem a modelagem, né, e fazerem cópias. E muitas vezes também as modelos recebiam um pagamento dessas copy houses para dar para ele algumas informações. Elas tiravam as medidas das peças para passar para eles. Então, tinha aí esse mercado à parte de cópias, né? Porque nem todo mundo podia comprar, assim como hoje, roupas de designers. Exatamente, né? Por coincidência, a gente acabou vendo o mesmo vídeo e um fato interessante que eu não sabia e fiquei sabendo graças a ele também é que naquela época as mulheres com mais posses que compravam esses vestidos de designers, né? E levavam eles para serem copiados pelas casas menores. Claro, ganhavam sua porcentagem, mas o fato que eu achei também interessante sobre isso, ele fala a respeito de números, tanto para as grandes maisons quanto para esses pequenos produtores. Uma grande maison de alta costura, como a gente estava falando, ela ganha mais no preço de um item único, e o que acontece com as outras marcas é exatamente o contrário. Por elas serem réplicas, e o processo também da cobrança daquele valor ser diferente, é importante mencionar, né, que as grandes maisons, elas não cobram o cliente antecipadamente, mas após o recebimento da mercadoria, e mesmo assim não cobram o recebimento, porque como ela mencionou no vídeo, né, não era muito educado naquela época de se cobrar o pagamento do seu cliente, então você recebia o valor daquela peça no momento que talvez você nem soubesse quando ia ser. Ao contrário, pequenas casas, quando iam fazer e vender essas réplicas, possivelmente pelo custo, né, dos materiais, da mão de obra, por elas não terem tantos fundos para investir nisso de imediato, cobravam o pagamento antecipado dos seus clientes. Então, se você põe junto pagamento antecipado, custos menores de mão de obra, de matéria-prima e quantidades vendidas no total, o faturamento devia ser realmente maior do que uma maison de alta costura. Olha só, gente. E eu vou te falar que essa etiqueta de cobrar só depois e ter medo de cobrar e não ser elegante ficar cobrando as pessoas influenciou a minha vida como empreendedora. Na época de faculdade, eu vendia várias coisas. Eu já vendi brownie, eu já vendi Mary Kay, já vendi Demilos, várias coisas para complementar a minha renda de estilista júnior no Brasil. E muitas vezes eu tinha muita vergonha de cobrar das pessoas. Naquela época não existia boleto do Nubank para mandar, para ser mais fácil. Não existia Pix para as pessoas pagarem mais rápido. Eu tinha que ficar cobrando e as pessoas muitas vezes tinham que sacar dinheiro do banco ou fazer uma transferência no banco, que era muito mais complexo. Muitas pessoas não mexiam no aplicativo do celular. Então, eu ficava bem, tipo assim,
frustrada porque, tecnicamente, assim como as coffee houses, eu também não podia ficar com esse caixa ali defasado, né? Eu tinha que ter o dinheiro na hora, seria ideal as pessoas pagassem na hora. Mas muitas vezes eu tinha que cobrar as pessoas 1, 2, 3 vezes. Às vezes família também tinha que ficar cobrando, é pior ainda cobrar pessoas da família ou amigos próximos. Então, essa etiqueta passou para várias pessoas, inclusive para mim nessa parte de cultura, assim. Mas hoje em dia eu espero que esteja um pouco mais tranquilo, porque é tão fácil mandar Pix, né? Antigamente as pessoas falavam, eu tenho que ir no banco, não tive tempo de ir no banco fazer transferência. Hoje em dia, o momento que ela falou isso, já dava tempo de ter aberto o celular e mandado Pix em 5 segundos. Porque custava caro, né? Um TED custava caro. A verdade é essa. Então a gente tinha esse trabalho de ir no banco. Outra coisa muito interessante também desse vídeo da Mina Lee foi ela falando sobre como alguns designers lidavam com essa situação das cópias. E ela comentou que a Madeleine Vionnet, ela processava muitas pessoas, empresas, por copiarem as peças dela. Ela era super rigorosa com isso. E ela tirava foto de todos os produtos que ela fazia, todas as peças que ela fazia, colocava número, assinava. Ela chegou até a criar algumas etiquetas de roupa mesmo, com as digitais dela. E ela, muitas vezes, modificava as peças em cima da hora, horas antes do desfile, para ninguém copiar. Ela tingia as peças antes, ela criou uma casa de tingimentos dentro do ateliê dela para modificar as peças e tentar fazer com que as peças chegassem mais originais nos desfiles, né? Em contrapartida, a Chanel já tinha um approach completamente diferente a isso. Ela achava até, assim, acho que ela devia ficar orgulhosa que as peças dela estavam sendo copiadas. E ela usava isso como marketing pra ela. Até vou colocar aqui a foto falando de algum dos anúncios que a Chanel fez, dela falando que ela era uma das designers mais copiadas que existiam, e ela usava isso como marketing, né? Outra coisa que beneficiava dela, das cópias, ela vendia os tecidos dos produtos dela. Além de vender a peça final, ela também vendia os tecidos. Então, era muito bom que, pra ela ganhava dinheiro com as cópias, porque aí os produtores de cópias compravam o tecido dela pra fazer as roupas. E também teve um caso que a Chanel se inspirou em uma cópia. Uma funcionária dela, uma press secretary, comprou um vestido, que era um knock-off, de linho, com um aviamento de ráfia, que é uma palha, né? Deixa eu até procurar aqui o significado de ráfia em português. Eu acho que é ráfia, não é? É ráfia também? É ráfia mesmo. Se eu não tô lembrada, assim. Uhum. Sim, é ráfia mesmo, só que com um F só. E é um tipo de fibra vegetal utilizado em artesanato para fazer cestas, tapetes, bolsas e outros itens. E a Chanel olhou esse vestido e, ao invés de ficar chateada ou brava e processar quem fez essa cópia, ela decidiu se inspirar na cópia e fazer uma bolsa de ráfia na próxima coleção. Olha só, que diferente o approach, né, das pessoas, dos estilistas, né? Muito interessante. Ela até usou isso como ponto de criatividade para ela. Interessante mesmo. Eu também queria conversar com vocês um pouquinho sobre sustentabilidade. Durante a aula surgiu uma questão e eu fiquei me perguntando e eu queria saber a opinião de vocês. Dupes sempre não são sustentáveis? O que vocês acham? Como a gente diria, é uma zona cinza, porque na verdade podem ter marcas que tenham, sim, pilares de sustentabilidade que produzem peças que lembram, né? Mas é complicado, é aquela coisa que eu não saberia responder nem que sim, nem que não, sabe? Eu realmente fico na dúvida. Eu acho que tem alguns casos que a gente vê que é realmente marcas que não se preocupam com nada, né? A gente até durante a aula deu alguns exemplos que é isso, em alguns momentos você fala assim, sim, são sustentáveis, não são sustentáveis, então acho que depende muito. O exemplo que eu trouxe foi um sapato de uma marca que eu adoro, lá de Curitiba, chamada Tutu Sapatilhas. E eles têm um sapato que é inspirado em um dos sapatos mais populares da Chanel. Tá aqui na esquerda, na tela, pra vocês verem.
É um slingback. É um tipo de sapato. Goatskin and grosgrain. É isso mesmo. Aqui, pra quem tá vendo na tela, eu dei um zoom aqui. Grosgrain é essa fita de gorgurão que tem na ponteira do sapato. E a parte mais... A maior parte do sapato aqui é feita de goatskin, couro de cabra. E aí eu tava falando pras meninas que esse sapato aqui da Chanel, ele custa $1.400 canadenses. De novo, não é algo proibitivo, não... Eu poderia comprar um dia se eu quisesse, mas não é uma prioridade, né? E eu poderia fazer várias viagens com esse valor aqui. E tem outra marca que eu adoro, que é Tudo Sapatilhas, e eles vendem um sapato que é inspirado nesse sapato da Chanel, que custa R$379. E é uma marca com produção local, uma marca que eu confio, assim, que tenha uma produção ética. Eu joguei essa ideia no ar. Primeiro eu fiz a pergunta para as meninas, e aí surgiram, algumas pessoas falaram sim, algumas pessoas falaram não, todas as dupes não são sustentáveis, mas nem sempre uma dupe vai ser de uma marca de fast fashion. Muitas vezes vai ser, mas algumas vezes não. Concordo, acho interessante a gente discutir isso. Eu também não tenho uma opinião formada sobre se os dupes são sustentáveis ou não. Eu acho que isso depende também do material que está sendo utilizado, da mão de obra, da quantidade de peças que estão sendo produzidas. Hoje se produz tanto em tantas as marcas, independentemente do tamanho delas, e o que diz pra gente o que é sustentável ou não. Eu acho uma coisa que a gente ainda tem muito a discutir e a refletir antes de decidir, não somente dentro desse tema que a gente está discutindo hoje, mas da sustentabilidade no geral. Vale um episódio só falando sobre vocabulários de sustentabilidade, né? Sim, com certeza. A gente falou já, então, sobre história das réplicas, dos counterfeits, das dupes. A gente falou sobre sustentabilidade, sobre os nossos sonhos de consumo, que talvez não façam sentido no momento. E agora eu queria saber de vocês, se vocês fossem CEO de uma marca de moda, o que vocês fariam para lidar com esse problema da falsificação das cópias, que, como a Lu falou, impactam muito no quanto a empresa vai fazer de dinheiro, nos lucros. E como a Rosa pontuou, já na década de 20, as empresas que faziam a cópia ganhavam mais, em algumas situações, do que o próprio designer que criava aquele produto, né? Porque criavam em maior quantidade e tem, assim, esses vários aspectos. Como que vocês lidariam com esse problema da falsificação e das dupes? Olha, eu vou trazer aqui um exemplo, né, que aconteceu, porque eu acho que é muito complexo, tem muitas questões envolvidas, né? Eu acho que trazer clareza para o consumidor o impacto disso é uma boa ideia. Às vezes é isso, as pessoas entenderam o que é um produto falso, né? Porque tem gente que realmente não entende a complexidade disso. Mas vou trazer um exemplo aqui da Lululemon. Em 2023, fez uma ação que se chama Dupe Swap. Swap nada mais é do que uma troca. Então, a Lululemon é uma marca de roupas esportivas de alta qualidade. E eles divulgam sempre muito isso, que eles têm tecnologia, que usam tecidos de muita qualidade, a costura é pensada no movimento. Então, quando eles viram no TikTok, no Instagram, as plataformas, muita gente postando sobre as dupes, eles resolveram fazer essa ação, que era uma troca. Então a pessoa levava a dupe e retornava para casa com uma original. Então acabou sendo uma experiência de venda, né? Porque é isso, uma experiência de marca, na verdade. Porque é isso, às vezes a pessoa comprou um pouco sem saber que era uma cópia, né? Que era uma réplica, vamos assim dizer, porque uma cópia não tinha a marca. Mas é uma propriedade intelectual que eles divulgam muito, né? Que faz diferença para o exercício, para o movimento ter a peça certa de vestuário. Então eu acho que é um bom exemplo aqui para a gente citar essa ação de 2023 da Lululemon. E eu já trabalhei com várias pessoas que trabalharam na Lululemon. Inclusive, a minha gerente trabalhou nos early stages
da marca, no início da marca, quando ela ainda era uma startup, nem estava na bolsa ainda. E também trabalhei com uma pessoa que trabalhava no setor de qualidade da marca e de, digamos, entender qual que era o... Ela estava na loja mesmo, conversando com os clientes que traziam os defeitos, peças com defeitos. E ela sempre fazia uma investigação muito profunda para entender como melhorar o produto. E por muitas vezes ela notava que as pessoas compravam uma calça legging para fazer yoga e faziam corrida. Usavam por propósito diferente. Porque a Lululemon, eles têm produtos leggings diferentes para todos os tipos de esportes. E varia o tecido, varia a costura, varia as etiquetas que colocam, porque quando você está fazendo yoga, você está numa posição X, que não pode ter uma etiqueta te incomodando a tua pele. Ou você não vai ter tanto impacto e não precisa de um reforço com um fio tão grosso para a parte interior da perna, porque você não vai estar arrastando uma perna na outra. Então, varia muito todas as partes do processo, todas as partes da roupa. E se você vai fazer uma corrida, você tem que ter um bolso invisível com um zíper X para colocar a chave, que para yoga já não funciona, porque quando você deitar vai te incomodar ter aquele zíper ali. Então, ela percebeu muitas vezes que as pessoas usavam essas peças para ocasiões que não eram apropriadas. E aí eu fico me perguntando se as pessoas que estavam fazendo essas dupes, se elas tinham essa preocupação ou se elas estavam só fazendo um tipo de legging que tinha a marca ali, Lululemon, e não tinha nada da tecnologia, né, que a Lululemon tinha. Provavelmente não, né? Provavelmente não. Perguntas e colocações são ótimas. Vamos pensar nisso. Até lembrei, você falou um pouquinho da Lululemon, tem uma marca que aqui é bem popular, que se chama Oysho, que eu não sei se tem no Canadá, mas no Já ouvi Brasil falar. eu acredito que não tem. E assim, é meio que a mesma pegada da Lululemon, só que a parte interessante, assim, das leggings é que eles têm leggings com compressões diferentes para justamente facilitar em cada exercício. Então, eu acho que quando as marcas, elas trazem esse tipo de informação, esclarecimento, você consegue entender muito mais, assim, roupa como um aliado mesmo, né? Então, é isso. Provavelmente numa réplica, uma dupe, você não vai ter toda essa funcionalidade que tem uma roupa pensada para aquele esporte ou, enfim, com qualidade específica para ter atrito. Eu acho que é bem relevante isso mesmo. Sim, e se você souber que você está comprando uma dupe de uma marca assim, você vai perder o benefício de chegar para a marca se alguma coisa der errado com a peça e reclamar, né? E pedir algum reembolso ou algo assim. Tem muitas marcas de casacos de inverno, inclusive a empresa que eu trabalho, que vários produtos têm garantia para a vida inteira. Então, se você se importa com um produto que seja durável, sustentável, que você pode usar ele por 10, 20, 30 anos e passar para gerações, você pode ter esse benefício de chegar para a marca e comentar e pedir um reembolso ou pedir um ajuste de alguma peça, até mesmo com a Lululemon. Eu acho que se tiver algum problema com a peça e chegar na loja, eles prontamente vão te oferecer alguma coisa, alguma garantia por esse produto, né? Agora, se você estiver comprando uma dupe, quem sabe, às vezes o barato pode sair caro, você vai perder uma peça que tem algum defeito e não vai poder ser substituir, vai ter que ir pro lixo, né, infelizmente. E eu tenho bastante exemplos para dar, porque eu já pratiquei yoga, já pratiquei pilates, vou para academia, já tô tentando agora me arriscando na corrida. Então, agora que vocês estavam falando dos exemplos, me veio tudo isso à mente, né? Eu não vou falar especificamente dos dupes, por exemplo, mas um exemplo mais simples, mas que eu consigo utilizar para ilustrar o pensamento que me veio agora. Também se tratando, né, trazido por causa do exemplo da campanha da Lululemon. Eu sempre tive o hábito de comprar roupas de ginástica, para fazer exercício, em fast fashion. Eu nunca pensei em ir para uma loja especializada nesse tipo de roupa para comprar algo para mim, porque eu não via porquê. E, bem, foi sempre assim até o dia que eu resolvi
comprar a minha Lululemon. Eu fui lá e eu comprei a famosa calça Align, se eu não estou enganada. Comprei um top, comprei também um casaco, né? Porque aqui sabe que quando esfria a gente precisa só ir com um casaquinho. E quando eu experimentei, vi pra casa, botei aquela roupa e eu olhei os detalhes, o cuidado, o tecido que é utilizado naquelas peças, eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso me lembrou quantas vezes, e não foram poucas, em todos esses anos, né, ao longo da vida, comprando roupas para corrida, para pilates, para yoga, que na hora que eu experimentei, eu tava bem, parecia que me serviu, mas na hora que eu ia fazer o exercício, aquela roupa não era funcional, porque a cintura que era alta começava a descer, ou porque o tecido para a yoga, que é quando você vai ficar de cabeça para baixo, tem que cruzar as pernas ou se manter no movimento, faz com que você escorregue e não consiga se manter naquela posição. Ou então agora morando num país frio, uma calça legging comum, eu não vou usar para correr quando o outono vier novamente ou o inverno. Então tem grandes diferenças entre um produto feito, pensado para uma função específica e um que é feito simplesmente para ser ou ser também o dupe de algo. E eu vou fazer esse teste. Eu vou atrás dessa dupe da Lululemon. Eu vou comprar, vou usar as duas, vou comparar e vou trazer resultados para vocês. Opa, tô muito animada. Tô muito animada para esse review. Eu também. Vamos compartilhar lá no grupo do Moda na Mochila. E por muitos anos eu ouvi, antes de trabalhar numa marca de luxo, digamos assim, né? Que era só marketing. Que marcas que produzem roupas baratas e roupas caras, a única diferença é o marketing. E eu nunca tinha trabalhado numa marca de luxo que tem uma peça com produto com valor elevado, né, com um preço elevado, para falar se realmente era só marketing ou não. E hoje em dia, trabalhando na marca que eu trabalho, eu vejo que não é só marketing, porque é tudo testado separadamente, os aviamentos, os tecidos, depois é feito outro tipo de teste que a gente chama de garment test, finished garment test, para testar o material, a peça feita, como que ela vai performar. Tem pessoas que são atletas profissionais nessas marcas e que testam os produtos em situações de alta performance, de que elas precisam muito daquilo. Tanto a Lululemon, por exemplo, tem pessoas que testam os produtos deles, que são esportistas, ou pessoas que usam para o frio. Então, existe um orçamento aí, um budget alocado para esses tipos de teste dentro das empresas, né? E eu posso falar hoje em dia que nem todas, pode ser que algumas seja só marketing, mas nem todas é só marketing. Muitas delas realmente colocam dinheiro no desenvolvimento do produto, leva tempo, leva pessoas, equipes dentro delas, salários é uma das coisas mais caras dentro de uma empresa. Então, ter pessoas dentro das empresas que fazem esse tipo de testes rigorosos e desenvolvem e negociam e estão toda hora querendo o melhor para aquele produto, custa caro. Então, posso dizer hoje em dia que nem todas elas é só marketing, que também tem esse custo aí de desenvolvimento de produto. Fake it till you make it. Saber de vocês agora algumas sugestões e dicas para quem quer aprender inglês, especialmente inglês voltado para moda e deseja um dia viver experiências internacionais, seja estudando moda ou trabalhando com moda. Conte um pouquinho também da experiência de vocês e eu vou começar com a Rosa, pedindo para contar sobre isso, porque Rosa, você está estudando Fashion Merchandising aqui no Canadá. Conta pra gente como que tem sido a sua experiência e como que tu fez pra melhorar o teu inglês e especialmente voltado pra moda. A experiência tem sido bem enriquecedora. Não tem sido fácil por vezes pela adaptação e também pelo fato de, diferentemente de muitos dos colegas que já estão inseridos dentro do mercado, eu estou tentando voltar depois de muitos anos fora. Então, estou aprendendo muito. Voltando a me conectar com o mercado de moda, com tendências,
aprendendo também sobre uma função que eu conhecia superficialmente na época que eu trabalhei com isso. Já faz bastante tempo, as coisas mudaram bastante, então tenho muito o que me atualizar, mas o bom dos cursos hoje é que eu acho que toda essa tecnologia, todo esse contato com informação faz com que a gente aprenda mais coisas mais rápido e que a gente consiga se situar num menor tempo, num prazo menor do que antigamente. E tem sido tudo muito bom, porém recomendo sempre. Hoje a internet está aí, ela traz pra gente tudo que a gente precisa, todo tipo de informação. São artigos, são pessoas que têm conhecimento, profissionais de mercado, pesquisadores, então procurem as fontes, elas estão aí para todos, muitas vezes de forma gratuita. Se for possível, continuar os estudos como eu faço agora aqui no Canadá, com um curso que é 100% online, e também por outras instituições do Brasil que também oferecem cursos online, excelentes formações. Se atualizem, busquem essa informação, porém, o meu diferencial foi o Fashion Vocab Talks. Nossa, que orgulho! De verdade, foi realmente muito bom. Você se lembra, né? Mas dos outros que estão ouvindo a gente não vão saber. Eu acabei entrando por causa do sorteio, né? Eu pensei assim, poxa, acho que agora eu não tô podendo fazer. Mas aí eu vi o sorteio e falei, por que não? Deixa eu botar meu nome lá. E de repente, Mari manda uma mensagem e fui sorteada. E eu falei, ok, agora eu vou ter que arrumar o meu tempo de fazer. E foi muito bom, realmente, assim, apesar das minhas brincadeiras, assim, de estar querendo, falar sobre o Fashion Vocab, que foi importante, mudou muito a minha perspectiva, porque você traz sempre temas que são super atuais, trazidos pra gente numa aula que tá super bem estruturada. Amei, recomendo para todos. E também pelo fato de a gente ter muitos colegas brasileiros, e a gente consegue fazer um paralelo de termos que talvez a gente não fosse saber traduzindo. E como eu falei também para você, tem coisas que muitas vezes antigamente se aprendia somente quando a gente entrava no mercado de trabalho. Aquela experiência é que ia ensinar pra gente esses termos, materiais, funcionalidades, e que a gente está conseguindo aprender agora no curso com as nossas conversas. Total. E eu acho interessante falar que você já era fluente em inglês, né? Você já Sim. sabia inglês, já sabe inglês. O Fashion Vocab Talks também não é só para quem quer aprender inglês, mas para também quem quer estudar moda. Então, várias vezes, antes de criar o Fashion Vocab Talks, eu mesma ficava só scrollando nas redes sociais, nunca tinha tempo para ler nada, nunca sentia que eu tinha um tempo para realmente estudar moda como eu tinha quando era estudante. Porque às vezes no dia a dia do trabalho, você aí entra nesse looping, né, de fazer coleção atrás de coleção e acaba não estudando, e muitas vezes eu nem achava que eu tinha uma opinião sobre alguma coisa, porque eu não tinha tempo de ler aquilo. Eu não gosto quando me cobram uma opinião sobre alguma coisa, eu não tive nem tempo para ler. Por exemplo, vi só um título no Instagram sobre alguma notícia, por exemplo, sobre o Alessandro Michele, agora que foi pra Valentino. Eu nem lembro mais, como é que era o estilo dele, sabe? Eu não saberia fazer um pitch, falar alguma coisa sobre isso. E agora, depois das aulas do Fashion Vocab Talks, pra mim foi muito bom também pra eu... Hoje em dia, se eu tiver alguma roda de conversa e surgir esse tema das cópias e dos counterfeits, eu vou ter muito mais conhecimento sobre isso para poder falar com propriedade, ao invés de antes, como eu fazia, só ficava scrollando nas redes sociais e nunca parava para ler alguma coisa, né? E eu acho que muitas vezes a quantidade de informação que tem na internet pode até atrapalhar, porque eu ficava perdida e não tinha uma curadoria de materiais. E hoje em dia eu faço a curadoria para todo mundo e acabo estudando junto. Então tem sido muito bom para mim também. E aí, Lu, como é que foi a tua jornada de aprender inglês, especialmente relacionada à moda? Eu acho que, assim, compartilho muito com a opinião de vocês. Eu já me comunicava bem em inglês. Quando eu mudei para Malta, fiz algumas aulas, né, alguns meses de aula em escolas regulares. Hoje em dia eu trabalho em português
meu marido é brasileiro, então acabo falando quase o dia inteiro em português. Acabo, né, coisas do dia a dia aqui resolvo em inglês. Meus amigos, muitas vezes a comunicação é em inglês. Mas uma coisa legal é que, assim, com as propostas dos temas das aulas do Fashion Vocab Talks, a gente consegue discutir e, às vezes, pensar em coisas que, assim, eu via, sei lá, 5 pessoas postando algum assunto no Instagram. Nem sempre eu tinha o interesse, assim, de ler realmente 1, 2, 3 matérias para formar minha própria opinião. Às vezes era uma opinião quase dos títulos, sabe? Então eu acho que é uma coisa muito legal, assim, é uma aula que dá uma destravada naquilo, porque você está num ambiente seguro, com pessoas realmente, assim, a gente tem muita sorte que são pessoas queridas, com vivências totalmente diferentes. Então eu sempre penso assim, como eu fiquei mais segura falando inglês, porque é isso, ali a gente tá toda semana exposta entre nós, né, assim, a língua de um jeito, assim, com temas que a gente quer falar. Então, às vezes, é isso, né, hoje a gente falou de alguns vocabulários específicos que a gente aprendeu em uma das aulas, mas às vezes tem vocabulários, expressões ou outras coisas que não tem nada a ver com moda, mas que são usados para se referir, né? Então eu acho interessante, eu realmente estou amando a minha experiência, todos os meus amigos eu sempre falo, porque realmente é uma parte muito legal da minha semana, assim, sabe? Eu me sinto super, não sei, eu me sinto progredindo no inglês, né? E ao mesmo tempo de um jeito que eu sei que eu vou usar em muitas coisas da minha vida, assim, sabe? Então, eu já usava em algumas coisas inglês no meu trabalho, mas não muito. Então, eu acho que treinar isso faz eu me sentir mais segura mesmo na fala, porque às vezes a gente lê muito, mas na hora de sair, de falar, é muito mais difícil. Então, acho que essa parte de se expressar é muito importante mesmo. E só praticando que a gente vai conseguir ter essa fluência. Muito bem, especialmente para quem mora no Brasil, né, ter esse tempo onde você fala por 2 horas na tua semana só em inglês é mais difícil, né? E até mesmo nas escolas tradicionais, às vezes você acaba fazendo exercício durante a aula, não tem todo o tempo para só conversar. E muitas vezes não é num tema que é de teu interesse, é de um tema aleatório sobre dia a dia, que às vezes você já aprendeu várias vezes. E é interessante aprender algo de um tema que você se interessa. Às vezes eu até achava que, será que eu gosto mesmo de estudar inglês? Será que realmente eu não gosto de estudar inglês? Ou será que eu não tô estudando algum tema que é do meu interesse, né? Achei bem interessante também que tu falou ali dos títulos, de ter que criar uma opinião com base nos títulos dos posts, né? E muitas vezes os títulos, eles são bem biased, né? Em inglês, como a gente fala, enviesados, ou desinformam em algumas situações quando não tem um jornalismo ali profissional que se preocupa com o que tá passando. Até mesmo de jornais sérios, às vezes eu leio alguns títulos de matérias e eu fico, opa, tá meio estranho isso daqui. Deixa eu ler realmente essa matéria pra ver o que realmente eles estão querendo falar com isso, né? Às vezes algumas títulos assim, são problemas bem sérios que podem desinformar bastante. E fico muito feliz que vocês estão curtindo participar do Fashion Vocab Talks. E vamos aí nessa jornada. Espero que venham muitos podcasts pela frente também para eu compartilhar com vocês e aprender com vocês. De novo, para quem tá ouvindo, Mochilers, se tiver alguma coisa aqui nesse episódio que vocês queiram complementar no Spotify ou no YouTube, que eu vou trazer na próxima semana com o quadro Sim Ripper, que é eu sempre me embabaco, já ouvi falar que tem vários tipos de diferentes pra falar Sim Ripper em inglês, daquela São ferramenta. São Paulo é descosturador. Descosturador. E eu lembro que lá no Sul, algumas professoras minhas falavam desfazedor de cava, algo assim. Mas enfim, vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem qual ferramenta que é essa de costura e vocês vão entender do que a gente tá falando.